Palavra da Semana com Mark Johnson. Episódio 12. A Mão da Graça de Deus. Original publicado no dia 10 de dezembro de 2018. Em fevereiro desse ano, o Senhor falou comigo claramente que sua mão de graça está sendo removida. O que é a mão de graça? A graça de Deus tem mantido o inimigo à distância. Creio que o inimigo está pronto para marchar, e é por causa da graça de Deus que ele tem segurado as coisas, pois a igreja não está pronta. Deus colocou pessoas em posição de poder, como Trump, para segurar a marcha do inimigo, pois ele, o adversário, está esperando que as coisas estejam alinhadas politicamente para posicionar aquilo que tem preparado. Portanto, é por causa da graça de Deus que ele tem freado o inimigo. Tenho um amigo, pastor, cuja igreja fica no setor rural. A história dessa igreja rural é que as igrejas só sobrevivem ali por 1 ou 2 anos e depois desaparecem. Aí outra pessoa vem e estabelece uma igreja que só sobrevive por 1 ou 2 anos. Ele está sofrendo com essa igreja, tentando estabelecê-la. Ele encontrou a história da igreja, viu as estatísticas. Perguntei ao Senhor a respeito do que está acontecendo nessa cidade rural. O Senhor falou: "Você nem quer saber o que está ali, a fortaleza do inimigo que está nessa cidade." Do jeito que sou, disse: "Eu quero saber. Sim, quero saber." O problema é que o inimigo está tão enraizado naquela cidade que construiu tamanho exército ali que quando alguém vem estabelecer uma igreja, eles são pisoteados e as pessoas não têm ideia do tamanho do exército. Cada igreja que foi a essa cidade rural era minoria e estava desarmada. Mas sabe, é assim que Deus se move. Em todos os casos, toda vez que Deus se move, seu povo é a minoria. Por quê? Vejamos isso com Gideão, o exemplo clássico. Ele começa com um pouco mais que 32 mil homens e Deus faz com que sejam reduzidos a 300. Por quê? Vejamos isso em Juízes 6 a 8. Vejamos capítulo 7, verso 2. O Senhor disse a Gideão: "Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força." Portanto, aqui vemos que o povo de Deus sempre será minoria para que Deus receba a glória da vitória, não o homem. Não precisamos temer o inimigo, porque Deus está nos cobrindo. Mas nós precisamos temer a Deus. Isso é algo tremendamente ausente nas igrejas atuais. Não todas, mas em muitas delas. Vemos a ausência do temor a Deus na vida das pessoas. É o temor a Deus que evita que façamos as coisas segundo nossas vontades. Falaremos mais sobre isso. É esse temor que evita que edifiquemos nosso próprio reino. Temos que estar debaixo da sombra de suas asas. Veja Salmo 57, 1. Não saia do lugar que Deus te colocou. Como falei no início, Deus está removendo sua mão de graça das igrejas, ministérios, pessoas. Por quê? Porque eles estão fazendo as coisas segundo suas próprias agendas. Deus permitirá que o inimigo entre. Esse princípio é visto na Bíblia vez após vez. Toda vez que Israel se rebelou, Deus fez o quê? Ele os entregou nas mãos do inimigo. Vemos isso no livro de Reis. Leia-o. Está repleto de casos onde Israel foi entregue ao inimigo por causa de sua rebelião. Deus usa certa estratégia. Ele te entrega aos ídolos que você adora. Romanos 1, 24. Vejamos 2 Reis 13, 1 a 3. Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad derrotassem os israelitas repetidas vezes. Notamos que Israel se rebelou contra Deus e ele os entregou ao inimigo todos os dias de suas vidas. Leiamos 2 Reis 17, 18 a 20.
O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Vemos novamente a rebelião de Israel e Deus os entregou nas mãos do inimigo todos os dias de suas vidas. Em fevereiro desse ano, ele me disse que estava removendo sua mão de graça de igrejas, ministérios, pessoas, porque eles estão edificando seus próprios reinos, fazendo suas próprias regras e não estão seguindo a palavra de Deus. Eles estão se rebelando, se envolvendo em feitiçaria, idolatria, movimento da nova era, e Deus disse: basta. Ele está removendo sua mão de graça, e o inimigo entrará e lidará com eles. Por que Deus está fazendo isso? Por causa da ceifa futura. Ele não permitirá que a colheita venha a essas igrejas, ministérios e pessoas para que não seja corrompida. É por isso que ele está fazendo isso. Portanto, não se surpreenda se muitas igrejas desaparecerem repentinamente. Como isso acontecerá? Não sei. Grandes ministérios, pequenos ministérios, pessoas que estão edificando o seu próprio reino, agendando as coisas segundo o seu querer, desaparecerão repentinamente porque estão se rebelando contra a palavra de Deus, construindo seus próprios reinos. Permaneça na sombra de suas asas, permaneça na perfeita vontade de Deus que Ele tem para você. Olhe para Jesus, siga a direção da voz do Espírito Santo. Simplesmente faça o que o Espírito Santo fala para fazer. Busque a Jesus, espere por Ele, não ministérios. Se você está em um ministério ou igreja que está edificando seu próprio reino, saia correndo dali. Você tem que se desassociar das pessoas que estão fazendo isso ao invés de edificar o reino de Deus. Certo dia, o Senhor falou para ir a certa igreja. Fui ao culto noturno e nada vi de espetacular. Após o término, sentamos-nos para comer e isso foi muito bom. Senti de sentar em uma mesa cheia de jovens. Perguntei se podia sentar ali e concordaram. Comecei a falar sobre o reino angelical, ver anjos e o que eles fazem, etc. Em pouco tempo, toda a mesa estava prestando atenção. Todos estavam ouvindo. Comecei a falar sobre o Espírito Santo, como ele se moveu em minha vida, ouvir sua voz, e quando você faz o que ele falou, milagres acontecem, pessoas são salvas. Isso acontece quando você ouve a voz do Espírito Santo. Enquanto falava sobre isso, notei vários anjos de pé atrás delas. Eles estavam bem curvados sobre elas. Um deles estava tão curvado que pensei que cairia em cima de um dos rapazes. Olhei e pensei comigo, o que os anjos estão fazendo? Foi uma coisa tão estranha. Alguns dias mais tarde, estava orando e perguntei ao Senhor a respeito da ação dos anjos. Ele disse: eles queriam saber o que o Espírito Santo estava fazendo na terra, pois ele, o Espírito Santo, não estava naquela igreja. Ele não podia se mover lá, ele não era bem-vindo ali. Era uma igreja grande. Os anjos queriam saber o que ele estava fazendo na terra, pois ele estava ausente da igreja. Por quê? Porque tinham sua própria agenda e estavam edificando seu próprio reino. Que coisa triste! Precisamos lidar com os negócios do Pai. O que quero dizer com edificar o reino e como isso se aplica a você, pessoalmente? Uma das coisas que devemos fazer é servir uns aos outros. Não me importo se você é um dos maiores profetas que o mundo já viu, ou se é o maior apóstolo, evangelista, mestre ou pastor, ou se é o maior de todos. Nós devemos servir uns aos outros. Foi isso que Jesus disse. Temos que ser seu amigo e servir uns aos outros. Todos somos iguais em Cristo. Ninguém é maior do que o outro. Todos somos iguais em Cristo. Temos que parar a idolatria às pessoas. Temos que acabar com isso. Isso é ruim para você e para eles. Se as pessoas te colocam sobre um pedestal, você tem que ser humilde e corajoso bastante para exortá-las e dizer para não fazer isso. Não faça isso. Não me coloque em um pedestal, pois é ruim para você e eu.
Humildade é algo que está faltando na igreja. Temos que ter humildade e falar quando as coisas estão erradas ou corretas. Quando você comete um erro, você tem que admitir e dizer que errou. Temos que ter humildade. Eu não estou mais elevado do que você e nem você em relação a mim. Todos somos iguais em Cristo. Vejamos o que Jesus disse em João 13,14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Nós não somos mais elevados do que você. Eu quero te servir, quero lavar teus pés. Jesus disse para se ajoelhar e lavar os pés dos teus conservos. É isso que Jesus está dizendo. No reino de Deus, não importa quem você é. Esse é um comando do Senhor Jesus. Você deve lavar os pés uns dos outros. Ajoelhe-se e lave os pés do teu irmão, irmã. Somos irmãos e irmãs. Não há hierarquia. Todos somos iguais. Todos focamos em Jesus. Outra escritura que quero compartilhar é Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Lerei novamente. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui vemos as Escrituras nos dizer que devemos dar prioridade a outros, ao invés de nós mesmos. Vamos parar de nos colocar sobre pedestais. Vamos parar de mentir, exagerar nossas experiências de encontro com Deus. Vamos parar de nos exaltar quando exageramos no relato da experiência do mover de Deus em nossas vidas. Pare. Simplesmente fale a verdade. Todos somos iguais, e se você pensa estar acima de todos, você tem que se ajoelhar e se prostrar e pedir perdão ao Senhor e se arrepender. Todos somos iguais e devemos dar preferência aos outros e não a nós mesmos. É o segundo mandamento. Trate os outros da maneira que gostaria que os outros te tratassem. Dê preferência aos outros. Pense, se eu estivesse nessa situação, como gostaria que os outros me tratassem? E aí, haja de acordo. Sirva aos outros. A questão é servir outros, mas devemos nos tornar amigos de Jesus. Se fizéssemos isso, toda essa questão de importância conosco mesmos desapareceria. Temos que abandonar isso. Nada somos sem Jesus Cristo. Vou repetir o que disse. Nada somos sem Jesus Cristo. É Ele quem devemos exaltar. As igrejas que não fazem isso, que usam programações e edificam seu próprio reino e não o de Deus, que não servem uns aos outros, o Senhor removerá sua mão de graça sobre essas igrejas, essas pessoas, e o inimigo entrará. Se você está em uma dessas igrejas, saia de lá. Deixe esse lugar, por você não vai querer estar debaixo disso. Em relação a ouvir a voz do Espírito Santo, tive um encontro com ele em outubro desse ano e gostaria de falar sobre isso. Certa manhã esse pensamento veio à mente. Você ainda não viu o Espírito Santo? Parei e pensei. É verdade. Não sei qual é a aparência do Espírito Santo. Eu ainda não o vi. Achei estranho nunca ter pensado nisso antes. Vejo Jesus, vejo anjos. Por que nunca vi o Espírito Santo? Continuei a orar, me virei e vi em minha frente, de pé, o Espírito Santo. Fiquei sem palavras. Estava surpreso em admiração dele. Ele estava de pé, à minha frente. Não sabia o que falar.